Fala galera, beleza? Professor Paulo Renato aqui. Vamos para mais uma questão de prova? Prova da EARD 2016, questão de número 83. Olha o que a questão fala, cara. A questão fala o seguinte, que você está construindo uma máquina de Carnot, né? Ao construir uma máquina de Carnot, o engenheiro percebeu que seu rendimento era de 25%. E que se a fonte fria tem 25 graus Celsius, a fonte fria, cara, qual é a temperatura na fonte quente? Aproximadamente que ele pediu aí, tá? Galera, vamos lá, vou fazer uma revisão aqui rápida, galera, só para você entender o que é a máquina de Carnot. Olha só, a máquina de Carnot, a máquina térmica, ela é feita da seguinte maneira. Você tem uma fonte quente, tá? E uma fonte fria. E você tem para onde a sua energia iria para realizar o seu trabalho, tá? Como é que funciona isso? Cara, você vai ter da fonte quente uma temperatura, que eu vou jogar aqui, ó, você joga no sistema, no motor, uma temperatura que eu vou chamar de TQ, temperatura quente. Tudo bem? E aí essa temperatura, uma parte dessa energia térmica, vai ser realizado o seu trabalho. Tá? Só que outra parte vai ser desperdiçada, ou melhor, dissipada, que é a temperatura que vai para a fonte fria, que eu vou chamar de TF, fonte fria, que é o que ele falou aí na questão. Só que ele quer saber qual é a sua temperatura quente. Olha aqui, ó, é o que ele quer. Ele quer a temperatura quente. Ué, então, a que temperatura a sua fonte quente tem que estar trabalhando para poder você realizar um trabalho com 25% de rendimento? Galera, ciclo de Carnot, tá? A equação aí que você pode usar que relaciona rendimento e as temperaturas é essa aqui, ó, 1 menos T frio sobre T quente. O que seria isso, cara? Seria o seguinte, o seu rendimento vai ser o 1, que simboliza 100%, menos, isso aqui, cara, é a porcentagem em que você tira do sistema, em que você perde, que você dissipa. Seria o quê? A temperatura fria dividido pela temperatura quente. Por exemplo, você jogou aqui, ó, 100 graus de temperatura, e aí você perdeu 30 graus de temperatura, ou seja, qual é a sua porcentagem perdida? 30%, percebe? De 100, você perdeu 30, então é 30%. 30% entraria nessa parte aqui, o seu rendimento seria 1 menos 0,3, 1 menos, ou 100% menos 30%, seu rendimento seria de 70%. Só que não é o caso aqui. O caso aqui ele falou que o rendimento é de 25%. Pensa só, você não vai jogar aqui em 25%, você vai jogar 0,25%, que é os próprios 25%, tá? E aqui, ó, a temperatura fria tem um detalhe também. Galera, aqui no ciclo de Carnot, você não vai usar a temperatura em graus Celsius, galera. Essa temperatura aqui não pode entrar em graus Celsius, tem que entrar em Kelvin, no sistema internacional. Então, depois de você fazer a conta, você vai passar para Celsius, tá? Porque ele pede aí a questão, ele pede em graus, em Kelvin, né? Ele pede a temperatura em Kelvin, ou desculpa, em graus Celsius. Só que ele te deu em graus Celsius. E você não pode usar graus Celsius aqui. Opa, então eu tenho que pegar esse cara, passar para Kelvin, resolver o problema, e depois que eu achar em Kelvin, eu tenho que passar para Celsius de novo. Beleza? Então, olha aqui, ó. Primeiramente, meu rendimento, 25%, 0,25. É igual a 1, que é a mesma coisa que 100%, menos a temperatura fria, que é dado como 25 graus Celsius, sobre a temperatura quente. Agora, professor, quanto fica a temperatura fria? A temperatura fria em Kelvin. Cara, a temperatura em Kelvin vai ser 273 mais a temperatura em Celsius. Ou seja, a temperatura fria vai ser 273 mais 25 graus. Temperatura fria vai ser igual a 298 Kelvin. Essa é a sua temperatura que você tem que usar aqui. E aí, olha só. 1 menos 298 sobre TQ, que é a sua temperatura quente. Tudo bem? E aí agora, ó, só resolver isso. Por quê? TQ é quem você quer. Eu vou passar tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui para o outro lado, ele vem positivo. Eu fico com 298 sobre TQ, vai ser igual ao 1, que ficou do outro lado, e o 0,25 eu vou passar para lá. Só que eu vou passar ele para lá, subtraindo. Tudo bem? Aí eu fico com, ó, TQ, ou melhor, 298 sobre TQ vai ser igual a 0,75 ou 3 sobre 4. Olha aí, ó. Multiplica cruzado isso aqui, eu fico com 3TQ vai ser igual a 298 vezes 4. Opa, o seu TQ vai ser igual a 298, cadê o 2? 298 vezes 4 sobre 3.
O seu TQ, então, vai ser calculado como? Bom, galera, a conta aí, ó, para não ficar perdendo tempo, eu vou agilizar aqui. 298 vezes 4 dividido por 3. Isso dá 397,333. Olha aqui, ó. Temperatura quente, 397,333. Não é isso? Vou conferir aqui. 397,333. Só que isso, turma, está em Kelvin. E ele não quer em Kelvin, ele quer o quê? Temperatura em graus Celsius. Agora você faz o quê? Pô, se eu quiser a temperatura em graus Celsius, aqui, ó, é só fazer a temperatura em Kelvin menos 273. Então, ó, temperatura em Kelvin é igual a 273 menos a temperatura em graus Celsius. Aqui, eu vou até fazer de azul, ó. Temperatura em Kelvin vai ser o que eu achei, 397,333. Vou passar o 273, ó, negativo, menos 273 vai ser igual a sua temperatura em graus Celsius. Temperatura em graus Celsius. Opa, só um detalhe aqui, ó. Aqui é positivo, tá? É a soma, olha lá, ó. Então, a minha temperatura em graus Celsius vai ser 397 menos 273. Olha aí quanto é que dá, ó. 397 menos 273. 124,333. 124,333 graus Celsius. Como ele quer aproximadamente, na resposta você vai ver aí que você tem 124 graus Celsius. Beleza, turma? Tranquilo? Bom, mais uma questão morta. Se inscreva no canal, dá um like aí se você gostou, compartilha com o seu amigo, tá? Aquele que você quer que passe junto contigo. Continue os estudos, galera. Tá chegando. Boa sorte e bons estudos.